Então, vamos continuar, tá? Para os vídeos não ficarem muito longos, vou fazer 3 partes do vídeo, né? Então, agora a gente passa a falar das guerras do período clássico, né? Ali por volta do século V, como a gente já havia falado a respeito do Péricles, né? Atenas atingiu seu ápice durante o governo dele. Atenas era o maior centro comercial e cultural da Grécia naquele momento, né? Dominava as rotas marítimas do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo, né? Existia uma supremacia muito grande, era incontestável a supremacia de Atenas, a sua política externa naquele momento era uma política de expansão e eles acabavam interferindo nas outras cidades e estados, tá? E essa consolidação do poder de Atenas, ela veio com o êxito das guerras médicas, ou também chamada de guerras pérsicas. O fim desse período foi marcado pelo conflito entre as duas mais importantes cidades gregas, que era Atenas e Esparta, que foi conhecida como a Guerra do Peloponeso, né? Mas aí, antes da gente falar de fato dessa Guerra do Peloponeso, a gente precisa falar a respeito das guerras médicas. Essas guerras, elas aconteceram entre os anos 500 e 479 a.C., né? Os gregos e os persas, eles se defrontaram nessas guerras e os persas, eles eram conhecidos pelos gregos como medos, e aí daí a origem do nome, né? Na origem do conflito estavam esses avanços expansionistas dos dois povos. Os gregos iam em direção à Ásia Menor, enquanto que os persas eles iam em direção ao Ocidente, como vocês podem visualizar aí no mapa que vocês estão vendo na tela. E a ação dos persas acabava desagradando as cidades gregas. Uma delas era a cidade-estado de Mileto, que acabou se rebelando contra essa reação dos persas. E aí, nesse ato de rebeldia de Mileto, Atenas acabou apoiando a rebeldia da cidade-estado e aí começa o primeiro conflito de fato, que foi o conflito dos gregos e dos persas, né? Após esse domínio da cidade de Mileto, parte da população acabou sendo deportada para a Mesopotâmia. E aí a vitória acabou animando os persas, né, que também submeteram outras regiões ao seu poder, né, como a região da Trácia, por exemplo, e da Macedônia, que eram próximas aí, como vocês acabaram de ver pelo mapa. E aí, em 492, o Dário I, que era o rei persa, ele exigiu a rendição dos gregos e, atravessando o mar Mediterrâneo, desembarcou na planície de Maratona. Só que os gregos acabaram sendo avisados a tempo e os atenienses conseguiram se reorganizar e vencer os persas. Na Segunda Guerra, já que era o sucessor do Dário I, que era o Xerxes, ele preparou uma nova ofensiva uma década depois. E aí o risco da ocupação uniu os gregos, que formaram uma confederação das cidades, que foi a Confederação ou Liga de Delos, que era para lutar contra os invasores. Só que o Império Persa, ele foi mais uma vez derrotado pelos gregos e forçado a deixar a Ásia Menor, né? E aí essa união fez com que os gregos saíssem vitoriosos e acabaram assinando um tratado, que foi o Tratado de Susa. Né? Os persas, nesse tratado, reconheceram o domínio dos gregos sobre o Mar Egeu e se comprometeram a não mais atacá-los, né? E daí começa uma nova fase desse conflito, que foi a fase da Guerra do Peloponeso. O êxito de Atenas acabou despertando a rivalidade com Esparta e Corinto, que era outra cidade-estado, né? Nessa época, muitos aliados atenienses desejavam desligar-se da Confederação de Delos, já que não havia mais razão para a existência deles depois da vitória contra os persas, né? O dinheiro da Liga de Delos, originalmente ele era guardado para combater uma possível ameaça persa. Só que ele acabou sendo usado na fortificação de Atenas, né? O Péricles acabou utilizando ele de forma indevida e tornava iminente o conflito com Esparta.
Corinto, que era a rival comercial de Atenas, pertencia à Liga do Peloponeso, que era liderada por Esparta, né? E aí, em 431, acabou eclodindo o conflito, que só terminou em 404. E aí, nesse período, foram poucos os períodos de paz, né? A Guerra do Peloponeso, ela teve consequências graves para as cidades, né, da região ali, da civilização grega. E um dos momentos mais graves desse período foi quando houve ataques espartanos à população vizinha de Atenas, que acabou se refugiando dentro da cidade, aumentando a população. E aí, gente, uma grande epidemia começou a se espalhar, dizimou grande parte do número de pessoas daquela cidade, então foi realmente uma tragédia, né? E aí os combates, eles acabaram prosseguindo e nunca tinham uma definição de fato. Houve uma tentativa de paz quando os dois lados fizeram uma chamada de paz, né, que foi a paz de Nícias. Só que os atenienses, eles, com o desejo de ampliar o império, eles recomeçaram a guerra. E aí contaram com o apoio do rei da Pérsia. Olha só como a história modifica assim de uma hora para outra. E aí, Esparta conseguiu derrotar Atenas no mar e por terra, acabou impondo a rendição para eles, e aí dessa forma se iniciava uma hegemonia espartana, né? Que acabou dissolvendo a Liga de Delos e exigia a derrubada das muralhas que protegiam a cidade de Atenas. Os persas não tinham interesse em fortalecer nenhuma cidade grega, né? Eles apoiaram uma liga de cidades gregas contra Esparta, incluindo Atenas e Tebas, né? Os conflitos entre essas cidades acabaram se tornando muito grandes. E aí Atenas recobrou o seu poder e conseguiu voltar a impor, num curto período, né, de tempo, mas eles não conseguiram se fortalecer, se consolidar de fato como antes. E aí essa fragilidade acabou fazendo com que facilitasse a conquista do território grego por Filipe II, que era da Macedônia, né? Então isso aí acabou gerando problemas para eles, tá? E aí dessa forma a gente finaliza aqui essa parte das guerras clássicas.